Quero fazer todos muito bem-vindos. Boa noite. Eu espero que hoje nós possamos tirar lições, que hoje nós possamos aprender cada vez mais, porque a ansiedade é um tema, assim, principalmente nos últimos anos, é um tema recorrente. Então, quem já era tá muito mais. A minha convidada já entrou aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer um convite para nossa convidada. Milton, boa noite. Maurinha, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Eu sou de Segóvia, psicóloga, hipnoterapeuta, e hoje eu tenho o prazer de convidar minha prima, é minha prima também, gente, minha prima Marisa Dalmédico. Ela é psicanalista. Tô te convidando aqui, Marisa. Tô te convidando, você deve estar me ouvindo, tá o convite aí. Ela é psicanalista, coaching, vai ser maravilhoso. Ela vai falar sobre ansiedade, que eu estava dizendo que a ansiedade é um tema recorrente. A gente sempre tá falando sobre ansiedade, como lidar. Lembre-se que a ansiedade, o que acontece? Ela não é para eliminar a ansiedade, né? Em doses homeopáticas. A ansiedade também tem um lado positivo. Tem momentos que a gente precisa ser ansioso. Oi, mãe. Minha mãe acabou de entrar aqui. Aí, nossa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu ver seus negócios. Boa Oi, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Puxa vida, que prazer. Muito obrigada. Sou muito grata por ter aceito o convite de estar com a gente, de poder falar sobre você, sobre o seu trabalho, sobre ansiedade, que eu digo que é um tema que nunca morre. Agora, principalmente com pandemia, com tudo que está acontecendo. É verdade. Nossa, mas o prazer é meu, viu? É muito gostoso receber um convite de uma profissional como você, né? Vamos lá. Olha que daqui a pouco eu vou precisar controlar minha ansiedade aqui, hein? Vamos trocar. Aliás, olha, gente, eu tô devendo uma sessão para Marisa, que eu prometi. Vai acontecer, viu, Sim, Marisa? vai acontecer. Eu faço questão de estar fazendo essa sessão, hein? Eu pedi Muito para você se bacana. apresentar, fica à vontade. Agora você fala um pouco de você, do seu trabalho, aí a gente já Ah, tá fica à bom. vontade. Então, eu sou Marisa Dalmédico, né? Eu sou psicanalista clínica e eu também fiz curso de coaching, né? E eu acho que todos os conhecimentos ajudam bastante, né? Para que nós possamos ter uma visão ampla, principalmente quando nós lidamos com a dor emocional das pessoas, saber um pouquinho, né, como elas se sentem, ter empatia, se colocar no lugar delas e procurar ajudar e que elas entendam o que está acontecendo com elas, né? Então é isso, eu faço atendimentos online, também faço atendimentos presenciais, né? Eu trabalho assim, eu faço 2 horas de sessão para que o paciente possa ficar bem tranquilo, né? Poder com calma expor as suas questões, e é assim que trabalhamos, né? Maravilha, ó, já é um diferencial. 2 horas É, de tempo, então, né? Legal. pois é. Então, E aí então nós vamos falar podemos falar sobre ansiedade, vamos, né? E eu até isso. disse para o pessoal aqui que já estava aqui com a gente que a ansiedade é um tema que está sempre, né? Tá sempre recorrente. Nós estamos sempre falando sobre isso porque
as pessoas hoje, de um modo geral, até nós, né, Marisa? Oi, Lu, tudo Sim, bom? As pessoas hoje estão cada vez mais ansiosas por vários aspectos, né? exato, A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, é pandemia, é violência aqui no exatamente, Brasil, a gente que mora aqui, quem está aqui no muito, Brasil, né? Então, assim, são vários exatamente. aspectos que hoje tem deixado a gente muito mais ansioso. E aí, uma coisa que legal, que a gente já vai deixar aqui, ó, vou falar já para o pessoal que a gente falou de uma futura live falando sobre psicossomático. Isso, as doenças psicossomáticas, né? E a ansiedade também Porque causa, elas, né? Doença psicossomática. principalmente, ela causa essas doenças. E é até bom, porque isso traz até um certo conforto para a própria pessoa que está sofrendo do transtorno de ansiedade, para saber, assim, o que acontece no seu corpo físico, né? Então, nós vamos hoje tentar passar um pouquinho da nossa experiência, né, para que as pessoas possam usar 5 passos que são simples, mas são muito eficazes, e para a pessoa poder, no dia a dia, utilizar esses passos. Porque não é assim, utilizar uma vez e já está tudo certo. Não, tem que ser constante, tem que ser assim, com muita determinação, e é sempre o que eu Sim, falo para os meus pacientes. 50% não é do terapeuta e 50% é do paciente. Mas no caso da pessoa ainda não ter um acompanhamento, né? Então ela vai tentar lidar com essa situação. Mas se ela percebe que ela não consegue dissipar, né, esses desconfortos, então é preciso buscar uma ajuda profissional, né? exatamente, isso Então mesmo. é isso. Pois é, mas bem como você falou, a pandemia pegou todo mundo de surpresa mesmo, né? As rotinas, elas se transformaram, houve muito medo, muita insegurança, as pessoas foram tiradas da sua zona de conforto e lançadas Totalmente. totalmente na zona do medo, né? E na zona do medo vinha o questionamento: o que vai acontecer? Né? Como vai ser daqui para frente? Muitas pessoas também desenvolveram o transtorno de ansiedade porque nunca tinham passado tanto período convivendo com as pessoas da própria casa. Então, Sim, isso foi um desafio também muito grande, né? Porque assim, quando estava tudo certinho, antes da pandemia, as pessoas saíam, elas iam trabalhar, elas voltavam, né? Elas se viam e muitas vezes nem conseguiam conviver muito. Era aquela convivência en passant. tudo no Então, isso automático, né, também. Marisa? Exatamente, era tudo muito automático, tudo bem, tal, tal. Chegava final de semana, cada um arrumava uma programação diferente, enfim. Então, isso também foi um grande desafio, acho que para todos, não é? E o medo da parte financeira, né? Que isso também é um transtorno muito grande. O que vai acontecer? Será que eu vou ser dispensado do meu Nossa, sim. trabalho? Como é que vai ficar? As coisas aumentando, enfim. Muitas pessoas começaram a se impactar de tal forma que, como tanto a ansiedade como a depressão são doenças silenciosas, né? As pessoas não começaram a prestar atenção no que estava acontecendo, né? Sim. E os Mas é pais, preciso quantos também. pais perdidos, não é? Desculpa te cortar, quantos pais Não, perdidos pode aí com falar. os filhos dentro de casa? Os pais perdidos Sim, aí tendo que ensinar os filhos porque não dava para ir para a escola e, né, com falta de habilidade, é, porque no dia a dia.
falta de habilidade do contato, porque né, aquela correria do dia a dia e trabalho nem tinha, nem conseguia, nem se conseguia, não é? Ficar mais, né? Esse tempo de qualidade. Exatamente. Porque os pais, né, os filhos iam para a escola, então, e o que fazer com essas Sim, crianças todas, né, os adolescentes e tudo mais? Enfim, instalou assim um problema bem gigante para as famílias, né, para as pessoas saberem administrar essa situação toda, né? Mas também vamos dizer que a ansiedade, né, ela precisa entender o que é a ansiedade. A ansiedade, todos nós, como você destacou no início, todos nós sofremos, temos ansiedade, mas existe a ansiedade positiva e existe a ansiedade negativa, porque a sim, ansiedade ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Então, aquela ansiedade positiva, ela nos impulsiona a agir, né? Nos motiva a agir, a fazer, enfim. Agora, em excesso, quando sim. passa a ser essa ação em excesso, é que aí sim ela se torna negativa. Por quê? Porque a pessoa ela vai tentar, né, impede as ações de agir. Ela se cansa tanto, né, ela fica tão perdida em si mesmo que ela acaba procrastinando. Né? Então, ela deixa de fazer as coisas simples por causa do desconforto que elas sentem no próprio organismo. Né? Exatamente. É isso. Então, Ó, a isso é. Janete, desculpa, Marisa, a Janete pediu para participar. Agora, se tiver alguma pergunta, se ela tiver alguma pergunta e tal, porque assim, vamos ver no finalzinho, a gente abrir para se der um tempinho para perguntas, de repente a gente pode abrir para mais alguém entrar, tá bom? Aí qualquer Sim, coisa ela tá. faz uma pergunta. O Milton está dizendo prazer em conhecê-la, é nosso primo também, só isso. Ah, prazer, Então, nossa, prazer. E agradeço, né, a todos que estão sim, participando. Um super beijo para a Janete, viu? Para todos, tá sim. bom? Mas então podemos prosseguir, Vamos lá, vamos lá. então, Tá na porque sua mão. até depois pode surgir até uma brecha para as Sim, perguntas, né? isso. Então, retomando onde eu estava, então, quando passa a ser um excesso, aí passa a ser negativo. E é aí que precisa tomar cuidado, né? Então, é preciso entender muito bem. Todos nós temos aquela ansiedade. Ai, olha, eu fui convidada para uma festa, tenho que escolher o vestido, tenho que arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem. Então, isso é uma ansiedade gostosa, né? Agora, quando a pessoa vai Exatamente. para uma entrevista de emprego, né? Então ela já vai com aquela expectativa, ai, será que eu estou bem trajado? Será que eu vou conseguir responder as respostas que, né, são feitas, as perguntas pelo entrevistador? Será que eu vou conseguir? Mas isso passa a ser uma ansiedade que ela é positiva, porque ela te impulsiona. Agora, quando o excesso faz com que a pessoa procrastine e deixe para depois, ou perde a vontade de fazer as coisas básicas, aí ela pode estar se instalando um quadro de um transtorno de ansiedade que pode se tornar uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado e recorrente, E aí fica muito né? mais difícil E de tratar, né? Então, por isso que é bom, mais difícil de tratar, né? procurar ver que tá perdendo o controle, tá, né? A gente percebe isso, as pessoas percebem. Então, Percebe, procure ajuda. Boa noite, Lurdinha, tudo bem? Então, Feliz. assim, as pessoas percebem.
E aí, assim, mas eu não sei você, né, também como profissional, como psicanalista, sempre quando uma pessoa chega, que é iniciando o tratamento, eu sempre parabenizo ela, porque precisa de muita coragem também, né? Precisa Sim, de coragem, de sim, a gente admitir que não tá legal, admitir que não tá conseguindo dar conta sozinho, precisa de muita humildade também para a também. gente considerar isso e buscar ajuda, mas vale a pena. Vale a pena. Eu sempre, quando uma pessoa, né, porque a primeira sessão, ela é uma entrevista, né, Sim. para que nós possamos detectar o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, eu sempre agradeço a confiança e também por me deixar fazer parte da sua dor emocional, né? Eu acho muito importante essa confiança, Sim, essa segurança que se estabelece, né? Para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho eficaz, né? Para que a pessoa se sinta bem, confortável para poder estar partilhando. Isso também é muito importante, né? exatamente. Agora, acima de tudo, que tal nós falarmos, porque já falamos o que significa ansiedade, né? Vamos para os E passos agora. agora, que tal nós é, é, apresentarmos aqui alguns sintomas para que as Sim, pessoas possam ficar cientes de quais são eles e se elas têm alguns desses sintomas, né? Então, como eu disse, é aquela questão da outra live das doenças psicossomáticas, né? Então, esses sintomas, eles já fazem parte desse quadro das doenças psicossomáticas, né? Então, veja bem, a pessoa, ela começa a sentir, né, alteração no sono, ela pode ter dificuldade para dormir, se sente agitada, a inquietação ela é muito presente, a pessoa começa a sentir palpitações, né? Desconforto no peito, sabe aquela dorzinha? A sim. pessoa fala, eu tô com uma dor no peito, uma coisa estranha, né? Ela pode ter taque cardíaco, ela pode, a respiração, a aceleração, tanto na pulsação como na respiração, né? Aquela respiração que fica, Respiração né? curta. Curta, né? Ofegante, né? Uma sensação de falta de ar que a pessoa tem, de sufocamento, às vezes ela tem aquela sensação de fraqueza que parece que ela vai desmaiar, né? Tremores, formigamentos nas extremidades do corpo, né? Também náuseas, calafrios, desconforto no estômago, pode ser dor no estômago, que parece ser uma gastrite, ou então refluxo, certo? Também a tensão muscular, quando a pessoa fica com a nuca, com os ombros enrijecidos, né? Tensa, parece que ela fica dura, né? A pessoa sente que ela vai ficando cada vez mais dura, dor de cabeça, ela sente uma preocupação excessiva em tudo que ela vai fazer, né? Tem pensamentos indesejados, ela sente dificuldade de se concentrar, inclusive nas tarefas, né? Nas atividades que ela está fazendo, né? E a mente não para, Sem, né? a Não mente não tem fôlego. para. Por isso que é difícil da Ex- questão do sono que você diz, a pessoa não consegue dormir sim, porque não consegue se desligar não vinte e consegue, quatro de horas jeito nenhum. com aqueles De pensamentos jeito nenhum. recorrentes. Exatamente. E aí o que, que acontece? Vem os medos exagerados, né? E ainda a pessoa fica irritada,
ela sente raiva, enfim, ela soa bastante, quer dizer, tudo isso são sintomas que, logicamente, não fazem parte de uma pessoa que está bem emocionalmente, né? Então, se alguma pessoa se encaixa nessas questões que foram mencionadas, né, nesses, vamos dizer assim, nesses sintomas, então é porque ela está desenvolvendo um quadro de ansiedade, né? Ficar em alerta. E, exatamente, esta questão Obrigada, dos Marcela, pensamentos. parabéns. Então, essas questões do pensamento recorrente, nós vamos tratar daqui a pouquinho, tá bom? Mas agora, eu acho que seria legal também, que eu acredito que essa também é uma das expectativas das pessoas, é saber dos 5 passos, né? Para poder... Todo mundo. A gente falou então, tanto desses passos. Desses passos, então, temos que falar sobre eles, né? Deixar as pessoas ainda mais ansiosas, né? Essa ansiedade gostosa de saber dos passos. Então, vamos lá. Então, a gente está deixando o pessoal ansioso, estamos falando sobre controle de ansiedade, estamos deixando as pessoas ansiosas. Estamos deixando, olha só, que maldade, né? Mas é uma maldade gostosa. Então, vamos lá. Ansiedade positiva. Ansiedade positiva. Então, uma dos passos é a respiração. A respiração, ela não pode ser a respiração curta, como você falou anteriormente. Ela tem que ser aquela respiração, nós temos que aprender a usar a respiração a nosso favor. A respiração é um dos remédios, vamos dizer assim, eficaz para interromper os sintomas, né? Então, essa respiração, ela induz a pessoa à tranquilidade, né? No nosso sistema nervoso, porque ele fica atenuado quando a gente fica numa crise de ansiedade, né? E isso ocorre por quê? Por que esse sistema nervoso fica assim, né? Por causa do que ele experimenta o estresse. Mas a partir do momento... Também, não é? Tem a ver, assim, falta o oxigênio. Eu não sou da área médica, assim, se tiver alguém, né, especialista aqui, mas eu sei que o está relacionado com o oxigênio. Com o oxigênio oxigena todas as... leva como é que se fala? Ar para todas as células, né? E aí elas trabalham de uma forma mais equilibrada. Exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, quando você tem essa respiração, que é uma respiração que ela fica ofegante, né, que ela fica presa, essa respiração curta, ela dificulta a oxigenação na corrente sanguínea, né? Então mexe com a pressão arterial, mexe com tudo, né? Dispara o coração, por isso que dispara o coração, dá tremedeira, dá todos aqueles sintomas que nós já falamos anteriormente, né? Então, graças ao conjunto de neurônios que nós temos, né, que regula o equilíbrio entre a respiração e a atividade cerebral, né? Então, a partir do momento que você faz isso, você induz a calma e você diminui o estresse. Então, por isso que é muito importante essa respiração, né? E a respiração, quando ela é controlada, ela ativa o sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso parasimpático, ele é responsável por ativar
aquelas respostas de saciedade, de descanso, né? Então, isso é muito importante, a respiração, estar presente sempre. Porque com a respiração, como eu disse, tanto o ritmo cardíaco como a pressão arterial, elas diminuem, né? E os músculos, eles se relaxam. E aí, dessa forma, assim, relaxada já, nós conseguimos pensar de forma racional, né? Porque quando a pessoa fica muito tensa, o que acontece com ela? Ela para de racionalizar o que está acontecendo. O crivo de análise acaba ficando comprometido porque a pessoa não consegue pensar em nada. Ela deixa a emoção tomar conta e as sensações, e aí desencadeia coisas piores, né? Então é sobre branco, isso. a gente diz. A gente vai Dá o famoso branco, dá o Você famoso vai falar branco. em público, por exemplo, né? Ai, olha, eu estudei, estava tudo na minha mente, eu sabia direitinho o que eu ia falar, mas de Exato, repente a emoção tomou conta, eu fiquei tão nervosa que eu acabei é esquecendo, não sabia mais de verdade. nada. Fiquei muito tensa, não consegui. Não Quando a é? pessoa também vai fazer, vamos supor, ela tem uma prova para fazer, a pessoa estudou tanto, mas chega na hora de falar, e não sei o que aconteceu, me deu um branco, eu não conseguia nem ler, eu não conseguia nem responder, aquilo parece que sumiu, né? Sumiu, evaporou da minha cabeça, eu não conseguia pensar em nada. Então, isso ocorre, né? Bastante. Mas assim, que tal nós mostrarmos a respiração, né? Vamos, Eu acho que vamos fazer um exercício. sim. Eu acho que vai ser legal, né, para todo mundo. Então, vamos pedir aí para a Idi, ela vai demonstrar o exercício e eu vou comandar o exercício, tá bom? Então, vamos colocar a mão direita no peito, aqui no peito, e a mão esquerda na barriga. Porque o que vai acontecer? Nós vamos inspirar o ar em 3 tempos. Aí, chegando no topo, segura, conta 1, 2, 3 mentalmente, e aí expira, soltando pela boca lentamente, Tô fazendo já, hein? né? Olha 3 só. vezes. Então, vamos lá? Então, vou contar. 1, 2, 3. Segura. Agora, expira pela boca. 1, 2, 3. Então, é sempre sugerido que a pessoa use dessa técnica respiratória, porque não pode ser a respiração torácica. Ela tem que ser a abdominal. É a abdominal que é sugerida para que possa ter o efeito desejado para esse relaxamento dos músculos e tudo mais, né? Para que os neurônios entendam direitinho e atuem na atividade cerebral, como nós falamos anteriormente. E o sugerido é que a pessoa repita esse exercício por 3 vezes, né? Então, sempre que ela puder, pode usar e abusar, que não tem problema nenhum. Só vai ajudar muito a pessoa a se tranquilizar, a volta à calma, a conseguir racionalizar e entender o que está acontecendo com ela, né? Exatamente. Ó, a Lu Furo, ela tá dizendo que foi muito bom. Tá vendo só? Isso Oh, aí. muito obrigada, viu, Lu? Grande beijo. E aí a gente pode Então, fazer em qualquer, não é? Em qualquer momento, em qualquer horário, qualquer voltando do lugar, trabalho, indo para o exato. trabalho.
né? Em qualquer situação, É, em casa, a Lu também está dizendo que faz exatamente. sempre. Então, antes de Isso. dormir, para ter um sono mais tranquilo, na hora que acorda, enfim, né? Todos O que nós os temos que momentos. entender é que tudo acontece dentro de nós. Uhum. Então, tudo, tudo, o nosso autocontrole, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, tudo depende de nós e tudo acontece dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente consegue estar dominando essas questões, nós adquirimos aquela autoconfiança. Calma, eu não vou me desesperar. Eu já sei o que está acontecendo comigo. Então, eu vou usar o primeiro passo que eu aprendi, que é da respiração. Eu vou me acalmar. Calma, tá tudo bem. Então, é você, através daquele diálogo interno, conversar com você mesmo, né? E não se Sim. desesperar, ficar desesperada, ai meu Deus, já correr logo para o hospital. Calma, calma, tá tudo bem. É só você manter a calma, né? Porque E aí, quando isso, você consegue isso, você consegue também pensar em outras alternativas para a situação que você está exato, vivenciando. Porque se você deixa a emoção tomar conta, você não consegue refletir, você não consegue pensar. E você sabe o que, ex todos sabem o que precisa fazer. A questão é todos, emocional mesmo, né? É a emoção que acaba, é como uma exatamente, nuvem, né? Que acaba exatamente. assim, atrapalhando a nossa mente, a nossa visão, mas tá aí. Exatamente. E o que eu queria dizer que esse segundo passo que nós vamos falar agora, ele vem contemplar o primeiro passo, né? E acabar de confirmar a importância disso que você terminou de falar a respeito do pensamento, né? Então, assim, nós temos que tirar o foco desses sintomas que são apresentados no corpo por conta da ansiedade, da crise de ansiedade. A partir do momento que eu consigo mudar o foco do pensamento, né, eu já consigo pensar. Então, a partir do momento que eu estou respirando, eu já tenho que já me obrigar a mudar o foco daquele pensamento de que eu estou mal, de que Exatamente. eu estou perdendo o controle do corpo, né? Então esse seria o segundo passo, A mudar o Lurdinha foco. falou aqui, né? Na hora que realmente as coisas estão acontecendo, é difícil você tomar uma É decisão, difícil, você fazer para todos é nós. difícil, Mesmo é para nós muito da área difícil. da saúde, para os seres humanos, né? Para todos nós, Sim, porque somos, é, embora sejamos da área da exatamente. saúde, mas somos humanos, né? Somos humanas, a gente sente as mesmas coisas. Sim. Só que temos que agradecer, ter gratidão, que nós temos as ferramentas emocionais que nos ajudam, né? Então, o pensamento, né, sempre tem um gatilho que leva a pessoa a desencadear determinados pensamentos, né? E é sobre esse segundo passo, que é a mudança de foco, de perspectiva, para poder controlar a ansiedade, né? Então, a partir que Sim. os nossos pensamentos, ele exerce grande influência nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas ações, né? E é por isso que traz tantos transtornos mentais. Os pensamentos ruins, eles são desastrosos, né? Então, vamos fazer aquele caminho. Um pensamento leva a pessoa a ter um sentimento. O sentimento leva a pessoa a ter uma emoção. E a emoção
nos leva a ter uma sensação. E essa sensação leva a pessoa a uma ação e a ação leva a uma consequência. Então, por exemplo, vamos pensar assim, olha, num triângulo, só para ver se dá para entender melhor. O que acontece? Vamos por aqui do lado direito a parte inconsciente. Do lado esquerdo, então nós estamos trabalhando aqui com o inconsciente. E em cima da pirâmide, o subconsciente. Então vamos supor, o pensamento, ele ocorre aonde? Na parte consciente. Mas, se o pensamento for recorrente, se ele for negativo, para onde ele vai? Ele estabelece uma ponte e vai recolher, vai mexer lá nos arquivos, vai lá, clá, 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 né? Abre todos os arquivos de situações desconfortantes, né? E mandam essas informações, o inconsciente manda para onde? Para a parte consciente. Então, o subconsciente tem qual papel? Ele registra, nós cocriamos a realidade no nosso subconsciente, né? E o subconsciente também guarda todos os registros de valores e de crenças. E aí precisa examinar se essas crenças, elas são limitantes, que nos levam a procrastinar diante de uma situação. Por isso que nós temos que mudar essa perspectiva, a mudança de olhar, saber entender o que está acontecendo, né? Então, a partir do momento que a pessoa sabe o que é ansiedade, que existe uma ansiedade boa e uma ansiedade ruim, a partir do momento que ela já sabe os sintomas que ela pode sentir no corpo, e a partir do momento que ela sabe que ela pode dominar esses sintomas através da respiração, né, ela começa a racionalizar e dizer, calma, eu tenho que mudar o foco do meu pensamento, né? Então, eu falo assim, nossa, eu estou sentindo medo de andar de elevador, por exemplo, né? Então, eu penso, qual é o sentimento? De medo. Qual é a emoção? É desespero de ter que entrar dentro do elevador. Qual seria a sensação? Desencadearia no meu organismo o quê? No físico. Tremor, a falta de né? tremor, falta de ar, né? E aí depois... Desculpa, a Lu colocou uma observação aqui, não estou conseguindo ler. Se você puder escrever de novo, por favor. Não sei se você consegue ler aqui. Ela falando sobre respiração, mas... Eu não consegui também. Escreve de novo, por favor. Desculpa, Marisa. Imagine. Então, assim, a pessoa fica dentro do elevador cultivando, né, aquele pensamento de medo. Pode ser que a ação dela, ela entrou no elevador, mas qual a consequência? Quando abrir aquela porta do elevador, ela pode estar ou desmaiada, ou sufocada, ou sabe-se lá como, né? Então, nós temos que saber dominar os nossos medos. Porque quem é que cria os nossos medos? Somos nós. Sim. E esses medos, normalmente, eles são construídos pelas nossas crenças limitantes também. Passa a ser uma crença limitante. Né? Vira um Quando a pessoa já... Como? Vira um ciclo. Não é? Vira um ciclo. Ele é recorrente. Isso. Ele é recorrente, exatamente. E aí a pessoa não pode ser reprodutora de ficar reproduzindo os mesmos desconfortos, né? Então, a partir do momento que a pessoa começa
É porque esses desconfortos, eles não vão sumir, não vão, os pensamentos não vão sumir, mas você sabe como lidar com esses pensamentos, né? Então você, por exemplo, quando está tendo esses pensamentos recorrentes, seria importantíssimo usar o quê? Um gatilho. Por exemplo, pôr um elástico no pulso, quando você sente dor, o teu pensamento já muda logo, né? Comecei a pensar errado, pum, puxa o elástico, você sente dor, você já muda o foco, Olha só, que né? legal, pessoal. Muito bom. Você muda o foco do pensamento, Legal. né? E aí você começa a racionalizar, né? Então, vamos lá, né? Vamos gerenciar os pensamentos. E aí nos arremete à questão que hoje em dia nós temos um acúmulo de informações, tanto pela televisão, como pela internet, né? Pelas redes sociais, e os nossos pensamentos acabam ficando muito acelerados, né? Então a pessoa também tem que se ajudar, tem que gerenciar esses pensamentos, propiciar atividades mais calmas, né? Se nós perguntarmos aqui, as pessoas será que têm hábitos de leitura, de ler um livro, né? Se a pessoa vai deitar, vamos supor, antes de deitar, ela põe um filme de ação, ela não se prepara também para deitar, como é que ela pode abaixar, né, o nível de estresse? Então, tudo isso é preciso, a pessoa precisa se ajudar. A partir do momento que ela conhece o que está acontecendo, né, ela tem que se ajudar. E ela tem que saber a usar a sua inteligência emocional, né? Será que todos nós usamos a nossa inteligência emocional? Sim, porque a inteligência emocional, ela é mais uma ferramenta emocional, né? Para você saber driblar com as situações inesperadas também. Porque você vai usar a cognição e a percepção. E a percepção nos favorece para mudarmos o foco do pensamento, né? Exatamente. É Na aquela nossa coisa assim, terapia, na nossa terapia cognitivo-comportamental, eu uso muito o registro de pensamentos. No registro de sim, pensamentos, a gente coloca lá pensamento, primeiro pensamento, esse deu o exemplo do elevador, então, por exemplo, medo de elevador, né, primeiro pensamento, qual é o pensamento? Vai acontecer alguma coisa. é, Eu vou desmaiar, vou passar mal, o elevador vai quebrar. Então, isso pode ser os primeiros exato. pensamentos que vai gerar o sentimento de medo, angústia, pavor. Tudo E aí a pavor. gente vai trabalhar outras possibilidades. Mas espera aí, qual a probabilidade desse elevador quebrar? Qual a probabilidade de eu passar mal se eu estou bem, né? Eu estou me sentindo bem, só porque eu entrei? E aí a gente vai fazendo esse trabalho. Então, são pensamentos alternativos que gradativamente também vai alterar as nossas emoções, os nossos Claro. sentimentos. E aí a gente vai também, é uma outra forma, é uma outra ferramenta para a gente controlar a nossa ansiedade. Sim, sim. É a mudança sempre do foco, né? Saber entender, racionalizar e ressignificar o medo. Então, isso que você falou, que é Sim. feito nesses primeiros registros, né? Dá para Levar, a gente anotar. Se não dá para anotar, lógico que na hora fica difícil, mas claro, a gente vai treinando, vai fazendo as é, anotações até chegar o é, momento que nós vamos fazer isso mentalmente. exatamente. Então, nas terapias, eu uso muito disso, né? De estar levando o paciente a pensar, né, Sim. a ressignificar, até que isso não o incomode mais. Mas só que esse processo, ele não é um processo, como você mesmo acabou de mencionar, de um minuto para o outro. Não. É preciso Sim.
ser trabalhado, a pessoa tem que se ajudar, ela tem que entender, ela não pode se entregar para aquilo que ela sente, né? Que a puxa para deixar aqueles sintomas tomar conta, né, do seu organismo, da sua mente. Então é muito importante isso, e até aumentar a dor emocional, porque a ansiedade, de certa forma, ela vai deixando a pessoa ficar triste, né? Ela vai deixando a pessoa ficar insegura, sem vontade de fazer as coisas, a pessoa deixa de acreditar no seu potencial, né? Então, isso é a questão da racionalização e da ressignificação, dá aquela segurança de dizer, eu posso, eu consigo, né? Isso daqui não vai me dominar. Sim. Eu sei o que está acontecendo comigo. Esse é o objetivo. É a pessoa, e a pessoa que consegue captar essa estrutura, sobre qualquer outra situação, ela consegue já a usar as ferramentas emocionais, né? Porque ela já tem esse entendimento que todas as situações têm uma explicação, né? E é preciso saber encontrar as respostas que estão dentro de nós mesmos, né? E através da racionalização e da ressignificação, nós conseguimos chegar a um ponto desejado, né? Agora, um outro passo também, a pessoa que é ansiosa, ela precisa muito estar organizando o seu dia. Então, eu costumo dar para os meus pacientes uma folhinha que ela está assim, quer ver? Foco, prioridades que precisam ser feitas no início do dia ou à noite. Olha, qual vai ser o meu foco? Né? Que eu tenho que fazer amanhã? Para quê? Para a pessoa não ficar ansiosa, não saber por onde começar, o que vai acontecer. Então, a pessoa que tem esse problema de ansiedade, então essa seria já a terceira ferramenta, né? Nós falamos a primeira, que é a respiração, a segunda, o foco do pensamento, de foco, né, de perspectiva, e agora a organização do dia. Então, a pessoa que organiza o seu dia, ela já sabe o que vai acontecer, então ela se sente mais segura, ela não se sente perdida. Mas acontece o seguinte, que a partir do momento que ela, vamos dizer assim, que ela deixa de organizar o dia, ela já perde muito tempo, ela tem muita fuga de energia, até ela se centralizar no que ela tem que fazer. Então, essa prática... hoje em dia, tem muita gente trabalhando em casa ainda, em home office. Exatamente. E aí fica mais difícil ainda de você criar essa rotina, criar uma rotina, de você conseguir se programar. Isso é muito importante, a gente poder ter essa agenda. É muito importante. Travou um pouquinho. Desculpa. Voltou, deu uma travadinha. Então deu uma travadinha. É muito importante isso, né? Essa organização da própria rotina para a pessoa se sentir segura. Então, ela pode fazer essa organização numa folha de papel, né? Ela pode fazer numa agenda que ela tenha, pode também usar um aplicativo do celular para fazer, ou então aqueles post-its, né? Tem pessoas que gostam de pôr aqueles post-its para organizar o seu dia. Aí a pessoa vai encontrar como ela se sente melhor para se organizar. Mas um ponto muito importante é que a pessoa não pode se desesperar,
porque a todo instante nós somos tirados da nossa zona de conforto, né? Nós podemos até planejar, programar, organizar o dia, mas pode vir um elemento surpresa que passa a ser prioridade naquele momento e que nós temos que dar atenção e resolver aquela situação, né? Então, isso não quer dizer que não deu certo. Mas na segunda parte daquilo que eu dou para os meus pacientes, que seria foco e prioridades, no final do dia, eu sempre digo assim, olha, veja o que você deixou de fazer ou como você administrou determinada situação que te levou a ter fuga de energia. Então, isso já é uma racionalização. O que você pode fazer para mudar isto, né? Então, a partir desse momento, a pessoa já passa no próprio dia, saber, né, em que momento ela se perdeu, em qual momento desencadeou a crise de ansiedade, né? Quais foram os sintomas. Identificar, é uma autoterapia. Isso, exatamente, a autoterapia, porque o terapeuta não está todo o tempo junto, né? Então, é uma forma dele não estar se perdendo, muito pelo contrário. E isso ajuda até na próxima sessão, que ele pode dizer, olha, senti alguns desconfortos, né? Mas eu retomei a calma, eu consegui racionalizar, eu consegui ressignificar a situação e continuei as atividades, né? E uma outra coisa que também eu destaco nessa folhinha seria qual foi o aprendizado que você tirou nesse dia, né? Então, a pessoa vai reconhecer qual foi o aprendizado e qual a gratidão. Porque nós temos que mais agradecer do que pedir, né? Então, se nós chegamos no final do dia, gratidão, eu consegui vencer mais um dia. Exatamente. Né? Principalmente nos últimos tempos, né? Maior ainda a Exata. gratidão de podermos estar Exatamente. bem, vivos. Isso, porque nós somos, se nós observarmos, né, nós vamos pensar assim em uma roda. Nós temos vários departamentos. Vamos pensar que nós somos uma empresa. Nós somos as CEOs, né, da nossa empresa. Então, nós temos que gerenciar todos os departamentos da nossa empresa. Como é que está o departamento familiar? Como é que está o departamento dos relacionamentos? Como está o departamento financeiro, o profissional, o espiritual, da minha saúde, né? Da minha parte da saúde, do lazer, enfim, nós somos um todo. E esse todo é que precisa ser gerenciado para nós mantermos a nossa saúde mental. E um altera o outro. Se você está muito em todos esses setores, tem um setor que você está em muito desequilíbrio, que você não está bem, ele acaba alterando todos os outros. Você está mal no assim trabalho, mesmo. né? Você está preocupada ou foi dispensada do trabalho, então você vai ficar mais angustiado, mais ansioso, então vai acabar descontando em casa, com os familiares, com os amigos. Então isso é interessante, é uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia. Então, a partir do momento que nós temos essa visão de que nós temos os nossos departamentos internos, e todos eles são muito importantes, nós começamos a nos enxergar como um todo, né? Então, nós vamos trabalhar com o nosso todo e procurar deixar o nosso todo
o mais ajustado, o mais alinhado possível, para que nós possamos expandir a nossa consciência, a consciência de nós mesmos. Aonde é que eu posso melhorar mais? Em que área que eu estou precisando dar mais atenção, né? Enfim, a pessoa vai tendo uma visão panorâmica dela mesma. Ela mesma consegue se enxergar, porque a maior parte das pessoas tem dificuldade de silenciar e escutar a sua mente, né? Que seria o quarto passo que eu vou apresentar hoje, né? A que eu vou falar agora, que é sobre a meditação. Normalmente, eu costumo indicar para os pacientes procurar uma frequência, né? Procurar ir num lugar tranquilo, se colocar numa posição de relaxamento, fechar os olhos, né? E começar a pensar, se desligar de tudo e começar a escutar a sua mente, né? O seu próprio corpo. Prestar atenção na sua respiração, procurar prestar atenção nos seus batimentos cardíacos, né? E procurar, assim, se ajudar, se desligar, procurar acalmar a sua mente, né? Essa procura da calma traz um ajuste, né? Você começa a não ter medo de ficar com você mesmo. Porque É isso aí, exatamente. Agora você pegou no ponto. No ponto, porque o grande problema do ser humano é o medo de si mesmo. Então, a Exatamente. pessoa, ela corre dela mesma. Por que que ela corre dela mesma? Ela tem que estar sempre em atividade, ela não gosta de ficar sozinha, né? Agora, Sim. a partir do momento que você começa a se curtir, que você não tem medo de você mesmo, do seu próprio julgamento, da sua própria cobrança, né? Aí sim, você começa a estabelecer um processo de cura. Você sabe Porque que a gente efetivamente. brincava na época da faculdade, né? Quando eu fazia estágio, e eu consegui, calhou assim, foi escolhido as datas, os dias da semana, e o meu caiu na sexta. E a gente brincava, porque eu nunca tinha paciente quase para atender, porque de sexta à noite, justamente, né? Então as pessoas preferiam se divertir, sair, e não tinha. Sim, E é incrível, né? De segunda a quinta ficava cheio a clínica da faculdade, de sexta-feira vazio, né? Então, assim, a gente vazio. brincava, porque ninguém vem, quem vai fazer terapia numa sexta-noite? Ah, Né? Então, as coisas exatamente. mudaram muito daquela época Muito. para hoje. Mas, assim, é isso mesmo. Acho que encaixa bem, porque é a questão da fuga. As pessoas não querem ter esse contato. Não, Dói? exatamente. Não é fácil. Ninguém está Dói. falando que não é gostoso. Ah, não é uma coisa prazerosa. Não, Porque a gente vai lidar com as nossas sombras também. Com os nossos pontos exatamente. negativos, com as coisas que a gente não gosta de falar, não gosta de pensar. Não Fazer tem as outro nossas caminho. transferências, né? Essas Exatamente. transferências é que elas são o problema, porque a pessoa joga para o outro, né? Ela desconta no outro aquela sua dor emocional. Às vezes a pessoa nem entende, nossa, mas não estou entendendo o que está acontecendo, né? Então a transferência é aquela fuga, né, de si mesmo, o medo do julgamento, a própria cobrança, esse sentimento de culpa, tudo isso afasta a pessoa do autoconhecimento, né? Então Exatamente. seria sempre muito importante a pessoa ter a coragem de se enxergar.
pode doer no início, assim como dói a meditação. Né? A meditação, ela dói, a pessoa não tem costume, acha desagradável, mas depois que ela começa a silenciar a sua mente, que ela começa a escutar, aprender a escutar a sua mente, ela se desliga de tudo, né? Silenciar a mente é você se desligar de tudo aquilo que você viveu durante o dia todo, se desligar dos barulhos externos, né? Mas se fixar em você, né? Se enxergar, isso é muito importante. Então, a meditação, ela seria essa... ela vai nos ajudar muito na parte da inteligência emocional, né? Porque a partir do momento que você começa a meditar, que você começa a se enxergar, você vai encontrando soluções, né? E isso é muito importante. E depois vem aí o nosso quinto passo, né? Que seria praticar a atividade física, né? As atividades físicas, elas são muito importantes. Por quê? Porque ela movimenta o corpo, ela oxigena o corpo, ela traz ela estimula, né, os hormônios da felicidade, que seria a dopamina, a endorfina, a serotonina, e promove, assim, um bem-estar. Né? Então, a pessoa fazer caminhada, fazer escolher, exercícios... eu falo, né? Pode escolher algo que goste, que se Que identifique. goste, É importante ter exatamente. prazer também, não é? Fazer uma coisa por obrigação. Ah, eu preciso Sim. correr, eu vou lá. Preciso ir para academia, porque eu paguei. Ai, puxa vida, eu vou lá. E não funciona. Né? Não tem Não aquele funciona. aproveitamento que deveria ter se for assim. Então, por isso que é importante escolher Exato. algo que dê prazer, algo agradável. Eu gosto de nadar. Então, para mim, uma coisa que Então, dá prazer é a água. Não, eu não gosto muito de correr, não gosto muito de caminhar, mas eu amo nadar. Então, para mim, faz diferença a piscina. claro. Então, isso que você colocou é muito importante. É você unir o útil ao agradável, né? Aquilo que lhe é prazeroso e que vai fazer bem para o seu físico, né? Então, principalmente aqui nós que estamos em São Paulo, né? Que é tudo tão corrido, as atividades do dia a dia, é Tem um parque preciso que aqui, né, do lado da nossa casa. nós temos, né, o Parque Belém aqui, É. maravilhoso, que dá para caminhar. Eu, olha, confesso que sou um pouco preguiçosa. Antes da pandemia, eu até ia sempre no parque fazer caminhada, tem aqueles aparelhos. Depois eu entrei na Smart Fit também, em academia, fiz. E eu me senti muito bem fazendo atividades físicas, né? Eu acho que isso é importante para todo mundo, a pessoa se ajudar, né? Fazer alguma coisa, porque ficar sedentária também, isso não é legal, não é bom, né? Exatamente. Inclusive os próprios médicos dizem, uma boa alimentação, né? Tudo isso faz parte, né? Então, Olha, tanta coisa, tem bastante coisa. Dá dá para ficar, que passa muito rápido. ah, passa muito rápido, porque esse Mas vamos assunto, marcar outras lives. vamos marcar, esse assunto, a ansiedade, nossa, isso foi só uma pincelada, né? É Sim, lógico que esses 5 passos que nós mencionamos aqui é só mesmo para ajudar, falamos um pouco da ansiedade, mas se as pessoas se sentirem assim, que elas não conseguem, né? Então elas precisam levar assim com muita seriedade e buscar mesmo a ajuda de um
profissional, Ó, para que aqui essa temos ansiedade, diversas técnicas, não é? Aqui, a temos Marisa, depois você muitas. vai deixar, fala de novo o seu Instagram aqui para as pessoas que não te conhecem, estão te conhecendo hoje para te procurarem. Então, a Marisa aqui, psicanalista, coaching. Eu trabalho, eu sou psicóloga, eu trabalho com a área cognitivo-comportamental, tem de tudo aqui, todos os gostos. Tem de tudo. Tem a hipnoterapia também. Aí vocês já Tem. E têm olha, e o meu está Instagram a aí. promessa aí da sessão de hipnoterapia, viu? Vou Ó, cobrar. vamos fazer um acordo? A gente vai fazer, e aí assim, você vai ser bem sincera, se você, da forma com que você se sentir, se foi legal, a gente vai gravar um depoimento. Vamos, combinado, A gente vai gravar um combinado, depoimento e eu vou publicar no meu Instagram. combinadíssimo. E aí eu vou fazer uma sessão para você, né? Para você também dar o seu depoimento, para você falar o que você sentiu. Porque são Fechou, ó, experiências diferentes, né? com E eu acho que é certeza. bacana a gente trabalhar com essa diversidade de experiências, né? Então, e, e eu acho assim que o que eu podia contribuir hoje, né, com essas informações assim, e se alguém ainda se sobrar tempo, não sei como é que está a questão do tempo, Tá, sim. Vamos fazer assim. Pedir pro pessoal deixar mensagem. Pode deixar mensagem para mim no meu Instagram, no da Marisa também, né? sim, Na verdade, olha, no folder aí na propaganda da nossa live, eu acho que eu coloquei seu endereço pessoal de Instagram, né? Se você quiser deixar, fala o seu outro Instagram profissional, né? O o meu outro contato Instagram para as profissional. pessoas te contatarem. Sim, eu vou fazer o seguinte, quando Você terminar quer deixar a. aqui anotado também? Eu deixo anotado Tá. para que as pessoas possam, porque são dois, então eu já deixo os dois, que agora um eu sei que é Marisa, é, é, eu não sei se está Marisa Dal Médico, e o outro é médico, underline, Marisa, eu não sei. Eu Tá. vou colocar, tá, direitinho para que as pessoas possam Quem acessar, né? quiser Tem isso, algumas a te publicações procurar. lá também que falam de diversos assuntos. E vamos aí depois pensar na live das doenças psicossomáticas, né? Que eu acho que vai ser Perfeito. muito legal também, tá bom? A gente pode até deixar pré-agendado para fevereiro. Aí depois a gente vai deixar. A gente Sim, vê tá direitinho bom. a data A certinho. data. Combinadíssimo, então, né? Tá bom? E Tá aqui, bom. esse pessoal que não me conhece, né? Que também me apresentei no comecinho, sou aí de Segovia, sou psicóloga, hipnoterapeuta, também aí meu contato, né? De Segovia underline psicoterapeuta. Acho que a maioria entrou também pelo link do meu Instagram. E eu também tenho os contatos, eu não sei se eu tenho WhatsApp no meu perfil, tenho canal, né? Também tem um canal, viu, Marisa? Tem um Puxa, canal no que YouTube bacana. e um canal Mais Feliz, que é focado na minha experiência, eu sou paciente oncológica, e aí tá aí, né? Tem o link do canal também no meu perfil, no Instagram. Então, quem quiser, é um prazer Muito conhecer bem. um pouquinho, tá bom? Poxa, e você é uma pessoa que tem uma experiência também muito vasta, uma guerreira, né? Que enfrentou aí esse problema com tanta maestria, os seus depoimentos, aos quais eu fiquei assim muito emocionada, né? De ver toda a sua luta, toda a sua garra. Eu imagino assim a ansiedade que você teve, né, como você relatou, para você poder fazer a quimioterapia, enfim, a luta que foi, mas você vê também o primo, né, o
Segovia, que é uma pessoa maravilhosa, Ah, a ele esteve do meu força que ele te lado deu, 24 horas, hein? Ele sempre raspou o do teu cabelo lado, comigo, né? Tem uma foto. raspou o Olha, gente, cabelo. Olha, olhem aí, tá, tem essa foto no Instagram, da minha tem. história, da minha Então, trajetória aí. Então, ele raspou o cabelo comigo quando eu tive que raspar o cabelo. exatamente. E eu fiquei muito feliz quando você Não, veio assim, ressurgiu à tona com essa garra toda, e não tem outra vamos fazer alternativa. lives, vamos É isso ajudar aí. as pessoas, e é isso mesmo, né? Nós estamos aqui para ajudar, para exercer o amor incondicional, porque cada paciente que chega até nós é uma responsabilidade muito grande, de muito amor, né? Para Exatamente. Olha, acolher. falar em superação, terça-feira que vem, às 19h30, a minha amiga Silene, minha amiga terapeuta, também ela vai contar a Sim, história dela. Muito bom. Uma história de superação maravilhosa e também emocionante, viu? A história dela também vai emocionante. ser muito bom. Então, pessoal, aqui, Então, terça-feira que vem, às 19h30. e vamos prestigiar, né, a nossa colega aí de profissão, vamos estar todos aí prestigiando, que vai ser um tema muito bacana também, né? Muito Então, bom. aproveitando, deixando os meus dois Instagrams, é médico Marisa Dal, e o outro é Marisa underline Dal Médico, tá bom? Tá vendo? Olha E aí. E aí depois deixa escrito bonitinho. eu deixo Então, quem escrito, as pessoas te tá? procurarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, olha, fiquem à vontade, né? Aí a gente É, responde no decorrer da sim, semana, conforme vai da chegando, a gente semana. responde. Não tem Isso problema. mesmo. Olha, um beijo no seu coração. Beijo. Gratidão, muita gratidão por Gratidão. você. Tudo vai ficar bem. Aí eu Vai agradeço ficar muito a bem. presença de todos. Olha, né? A gente passou, foi quase mais de 1h15. Então, O pois pessoal é, ficou, o passamos pessoal está aqui, então é um bom aqui. sinal. Então, eu, olha, agradeço muito a participação e o carinho de todos. Um super beijo no coração de todos vocês, viu? Não, e vai Por ficar terem. gravado, ó. Quem não assistiu, quem não pôde assistir tudo, quem pegou pela metade, pelo fim, depois assiste de Sim, novo, amanhã. isso mesmo. Ou hoje, né? Então, Tá bom? daqui a pouquinho, né? Super beijo, então. Beijo, beijo, Fica com pessoal. Deus. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada. Tchau, minha querida. Fica com Deus. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau.